descer dia a dia para que não vale a pena discutir, não vale a pena ficar de mal por causa disso, né? Então, o processo de envelhecimento é uma espécie de depuração. E vai depurando e vai ficando o essencial. Bom, a primeira coisa que causa é a empatia. É eu perceber no envelhecimento do outro que eu também envelheço. Né? É o princípio básico. Então, ver o envelhecimento, ver as pessoas existindo, é refletir sobre o meu próprio existir e o meu próprio envelhecimento. E eu estou envelhecendo, estamos todos, né, estamos sujeitos a isso, estamos dentro do tempo e espaço e vamos envelhecer. Então, é uma forma também de aprender as minhas limitações. Eu tenho muitas, sou uma pessoa do meu tempo. Nós todos somos pessoas dos nossos tempos, né, desse momento atual. Então, a reflexão que traz é o quão isso é fundamental para entender o ser humano, né? Os limites. Às vezes eu chego, ainda estou num ritmo, né? Porque eu tenho 33 anos de idade, ainda estou num ritmo em que eu chego, já monto as coisas. E quando eu comecei dando aula, eu mostrava muitas imagens, eu era uma enxurrada de informações. Aí as próprias pessoas começaram a me falar, me dar os toques, falar, ó, vai com mais calma, vai em outro ritmo. Disserta mais, fala mais sobre essa imagem, fala mais sobre esse filósofo, vai com calma. Então, assim, bom, há um mito que eu acho muito interessante. Certa vez havia um monstro mitológico na Grécia Antiga e ele fez uma determinada pergunta para um ser humano. Ele perguntou, é uma pergunta muito básica que hoje todos sabem a resposta, mas ela é muito válida. Era mais ou menos assim, qual é o animal que pela manhã tem 4 patas, durante a tarde tem 2 e à noite geralmente tem 3. Aquele ser humano indagou e se perguntou, até chegar à conclusão, e a resposta dele foi apontar para ele mesmo. Por quê? Esse animal é o ser humano, que pela manhã, quando está criança, quando é jovem, quando é muito bebê, anda engatinhando. Durante a tarde, né, no verão da sua vida, ele vai com 2 pernas. Vai, né, é altivo. E na noite, na tarde, ele geralmente precisa de uma bengala, ele precisa de uma forma de se escorar. E é uma reflexão sobre o ser humano. É um mito, é uma história refletindo sobre a própria condição humana. Nós temos que entender que nós somos limitados, nós temos que entender que os limites físicos, psíquicos e emocionais das pessoas existem. Então, a primeira coisa que eu trago quando eu venho para o CELME é entender que há pessoas limitadas e que eu também sou limitado. Mas há um outro lado muito genial e muito interessante. Eu vejo pessoas aqui que têm uma força de vida que é maior do que a minha. Pessoas que passaram por experiências muito gigantescas, muito fortes, às vezes até traumáticas, pelo que eu dialogo com elas, e elas vivem. E o ser humano continua existindo. Isso não se trata de um otimismo simples, não se trata de uma simples palavra de autoajuda. Eu acho que é muito importante observar o envelhecimento e aprender com as pessoas, né? Nós somos também parte dessas pessoas. Elas estão deixando coisas pra gente, estão indicando caminhos. E elas estão numa etapa que me interessa muito. Alguns dizem que é muito boa a etapa da terceira idade para aprender filosofia, porque geralmente você já está aposentado, com a maior parte das contas pagas e muitas das coisas resolvidas, né? Quando a gente está no furor da emoção, nem sempre está tudo resolvido e a gente não tem aquele tempo para filosofia. Mas eu acho o seguinte, eu acredito muito nessa troca simbólica, porque a gente vê tanto aí, né? A gente vê a desumanização do ser humano, a gente vê que geralmente a nossa sociedade, por meio do trabalho, por meio dessa necessidade de lucrar, a gente coloca quem não rende mais, quem não dá lucros mais, em escanteio, a gente coloca de lado. A gente não entende que essas pessoas contribuíram e contribuem. E que vai além também de um simples debate, porque assim, a terceira idade não tem que falar só das coisas que são boas quando você se aposenta. A terceira idade tem que ser vista como um valor em si, como uma etapa que você produz, talvez não como alguém de 20 anos, mas você produz conhecimento, você produz história, você produz vida. São pessoas viventes, são pessoas pulsantes dentro de si. Então isso que é muito interessante e é muito válido vê-los, porque primeiro você passa a querer cuidar mais de si mesmo.
para chegar na idade de uma pessoa da terceira idade com a qualidade de vida que eles têm. Eu tenho alunos aqui com 80 anos que têm uma coluna melhor do que a minha. É um dado, é uma coisa simples, mas é muito válido porque, sabe, você vê a emoção de uma pessoa que é muito mais idosa que você, aprendendo com você, é uma contribuição imensa. Eu me sinto um continuador, assim, né? Professor que não se emociona com a sua própria disciplina não é professor. Professor que faz dos alunos meras caixas de informação não é professor. O professor ele tem que dialogar, ele tem que horizontalizar o diálogo, tem que facilitar a conversa, né? E acima de tudo eu vejo que o maior aprendizado é ver a terceira idade nos meus pais. A grande pessoa que me inspirou a fazer filosofia foi o meu pai. E eu tenho um curso de pós-graduação, eu tenho um monte de diplominhas lá, mas a pessoa que me inspirou a fazer filosofia é uma pessoa que tem a 4ª série. Minha mãe foi extremamente importante também, porque a minha mãe é do diálogo. Então, eu aprendi muito mais a como aprender as coisas com os meus pais. Eu aprendi muito mais a ver o quanto eles contribuíram para a minha formação. E o envelhecimento é isso. O envelhecimento é você ver que olhar para os outros é olhar para si mesmo também. E a filosofia é isso. Eu acho que a filosofia, se eu pudesse resumir isso, não quero resumir 3.000 anos quase de conhecimento, mas se eu pudesse dizer que o que a filosofia significa, bem básico, sem entrar num clichê, sem parecer autoajuda, sem ser muito otimista e sem ser muito pessimista, porque olhar para dentro de si é olhar para suas fraquezas. Então eu acho que a filosofia é olhar o outro e olhar para dentro de si. E o envelhecimento proporciona isso. Eu acho que isso é muito válido. Até para mim, quando eu era criança, eu nunca pensava nisso. Eu achava que nunca ia chegar esse dia. Mas depois que eu fiz 40 anos, eu fiquei tão feliz. Depois dos 40 foi a melhor idade. Eu comecei a perceber que muitas coisas eu não me importava mais. E eu passei eu acho que envelhecer é tudo de bom. Que a gente busque dignidade, que a gente busque saúde, que a gente busque amizade, busque alegria. E eu vejo pelo lado bom. Eu vejo que os nossos valores mudam muito. Então, aquilo que eu dava valor em outras fases, hoje já se perderam. Então, os meus valores mudaram. E eu acredito que vão mudar mais ainda. E eu acho que a gente pode... Eu sempre gosto de falar assim para o pessoal da roda. A gente começa a roda fazendo um exercício de harmonização. Então, eu falo, busque uma postura ereta, firme e digna, porque eu acho que dignidade é tudo no envelhecer. Então, envelhecer com dignidade. Envelhecer para mim é ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida e olhar com mais leveza, olhar para o outro, olhar para as coisas com mais leveza. Eu vejo a natureza diferente, eu vejo as pessoas diferentes. Eu acho que esse é o olhar quando a gente começa a envelhecer. Envelhecer eu acho lindo, eu acho uma palavra tão bonita. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. É dignidade e verdade. Quanto mais vai passando a idade, mais verdadeiro a gente vai ficando. Olha, envelhecer, na verdade, é como a vida. A gente tem que ter intensidade, amor em tudo que faz. Eu conheço muitos jovens que são muito mais velhos do que os idosos que estão aqui comigo hoje. Eles têm alegria, eles têm amor, eles têm amizade, têm
tem garra. Lógico, envelhecer não é fácil, você tem muitas perdas, né? Perdas na saúde. Quantas pessoas perderam entes queridos? A minha mãe mesmo é uma pessoa que perdeu o filho. E a arte é que fez ela superar esse momento que foi tão difícil. Então, eu acho que envelhecer é viver intensamente. Qualquer momento da vida, você tem que viver com amor, com alegria, com felicidade. Ver o copo meio cheio e não meio vazio. É parar, ver uma flor, ver uma árvore e falar: meu Deus, eu tenho vida, eu sou feliz, eu caminho, eu venho ao céu-me, eu tenho amigos, eu dou risada, eu brinco, eu sou feliz. Para mim é ter a oportunidade de mais um dia de vida, é fazer o meu melhor no dia de hoje, com o que eu tenho. Isso é envelhecer. Pode ser que eu envelheça tendo saúde de perna, braço e mente. Pode ser que não, algumas pessoas não têm essa oportunidade. Mas o que eu sempre digo para as minhas alunas, para os meus pacientes, o que você tem hoje. Viva o que você tem hoje no seu melhor. Eu tenho um paciente, na verdade não minto, já tive um paciente com esclerose múltipla que me ensinou horrores. Ele não andava, completamente dependente, e ele fez uma biblioteca de audiolivros. Então, assim, você pensaria, poxa vida, esclerose múltipla, não consegue, mal mexia uma mão, e ele editava tudo. Ele tinha as pessoas que liam, e ele editava e montou uma biblioteca para deficiente visual. Isso é envelhecer, é fazer do seu melhor no que você tem hoje. Não veja a sua idade, veja o que você tem e viva bem. E se eu quiser envelhecer, eu tenho que tomar alguns cuidados. Um respeito com a alimentação é extremamente importante. Fazer uma atividade física, o seu corpo precisa de um suporte, suas fibras precisam de um suporte. Você leva o seu carro no mecânico, você coloca uma gasolina de boa qualidade no seu carro, assim tem que ser com o seu corpo. Alimente com bons pensamentos, alimente com uma atividade física, alimente com um bom alimento, tá? Isso é envelhecer. Trabalhe o seu melhor, trabalhe os seus relacionamentos. A família está cada vez menor. Talvez você não tenha um filho do seu lado que foi morar longe, que está trabalhando, mas você pode ter um vizinho, você pode ter um amigo. Faça bons relacionamentos. Isso é envelhecer bem. Isso é a minha ideia de envelhecer, trabalhar o meu melhor hoje, em tudo. Um bom envelhecimento para você. Gratidão. Elas me perguntam muito isso, né, Daiane? O que você acha que é como estar aqui? Como é que trabalhar com as pessoas? Eu acho que assim, eu falo para elas, olha, encarem como mais uma fase da vida, só que a paisagem mudou, né? Tem uma psicóloga, a Maria de Abreu, que ela fala muito de uma nova paisagem. Eu acho isso, é exatamente isso, é uma nova paisagem. Então você está andando, né, durante a vida, as paisagens vão mudando. A velhice é apenas uma paisagem diferente. Então, eu gosto muito do nome, né, do colheita da maturidade, porque eu falo que e aí a pessoa tem que se permitir colher os frutos da maturidade, aquilo que ela plantou a vida inteira, né, ela colher agora esses frutos e se permitir no céu, se permitir nos projetos, se permitir ter uma vida social, né, envelhecer não é... Alexandre Kalash fala muito assim que se aposentar não é para ficar no aposento, né? Não é para ficar no aposento, é para a gente continuar tendo projetos. Uma mensagem que eu gosto muito de passar para todos os grupos é: continuem tendo objetivos, projetos, sonhos, né? Nós trabalhamos esses dias com a música Todo Azul, Azul da Cor do Mar, que ele fala que ele tem um sonho azul da cor do mar, né, Tim Maia? E aí eu falei para elas, lição de casa, vocês vão durante a semana pensar no seu sonho todo azul. E vão trazer na próxima aula. Tinha algumas que já tinham, tinha umas que falaram, eu não tenho um sonho. Eu falei, então vai ter que procurar em uma semana. E aí eu falei, não é para falar aquele nosso objetivo de vida, que é a família, não, é aquele sonho, aquela coisa que você ainda não realizou. Tem que justificar, né? Porque
o envelhecer, a gente vem de uma cultura onde o envelhecer é o fim. Isso. Então você se aposentou, você já passou... Vai pro aposenta, não pode. Acabou. Isso. Então a gente fez um programa, inclusive, falando de projetos de vida, a importância de você ter projetos de vida, que é o que estimula. Que e realizou, arruma outro. Arruma outro, não acaba nunca. Né? Não acaba nunca. Não tem idosos de 90 anos se inscrevendo em faculdade. É verdade, né? verdade. Pulando de paraquedas. Isso. Por isso que eu falo que o sonho todo azul é esse. Eu falo, não quero que vocês venham falando, eu quero a minha família, tudo. Isso daí é o nosso objetivo de vida, mas eu quero aquele sonho. Então, veio várias coisas. Eu quero ir para a Europa. Então, faça um plano. Faça um plano para você poder ir. Quanto que você precisa, o que você precisa fazer. E aí, só delas irem atrás desse plano, olha lá a mente, né? Sendo estimulada. Olha a energia que ela está colocando naquilo, está correndo atrás, está se mantendo ativa. Eu acho que envelhecer, a gente tem que buscar envelhecer ativamente. Embora muitas pessoas, elas veem o envelhecimento de uma forma negativa. Então, quando a gente fala assim, melhor idade. Que melhor idade, o quê? Não é a melhor idade, mas é cada um, é a busca de cada um. Né? Se não é, vamos buscar, né? Vamos buscar. Então, porque às vezes, quando você olha para fora, então você enxerga algumas coisas ruins, mas quando você começa a buscar dentro de você, dentro do seu sonho, dentro daquilo que te deixa feliz, seja na música, seja na dança, seja fazendo algo, algum artesanato, algo que te realiza, você tem uma outra visão do envelhecimento. Sim. Você consegue enxergar o envelhecimento como algo positivo para você, porque é a construção de uma coisa legal, de uma coisa melhor, e é de cada um. Para mim, acho que é um processo natural, né, do ser humano. Muitas vezes nós ficamos com receio de envelhecer, mas eu acho que é muito melhor envelhecer e envelhecer bem, buscar novas atividades, buscar pessoas novas para se conhecer. E é melhor envelhecer do que não envelhecer, como todo mundo fala, né? Mas é um processo que acho que todo ser humano acaba pensando, como que eu vou fazer? Eu vou ficar doente, eu não vou mais ter parentes, eu não vou mais ter amigos. E eu acho que aqui no Celete é um local que é super indicado para que as pessoas consigam ter mais atividades, ter mais amigos e envelhecer bem. Envelhecer para mim é assim, uma experiência super nova. Quando eu conheci o Selmi e o Celete, aí comecei a ter uma outra visão, porque a gente pensa assim, eu quero chegar lá com essa vitalidade, eu quero chegar lá com essa alegria, com esse prazer de viver, com esse prazer de conhecer cada vez mais. Então, aqui no Selmi, nós aprendemos cada vez mais, um com o outro, com os professores que são maravilhosos. Então, para mim é acumular conhecimentos para poder transmitir aos netos, quem sabe aos bisnetos. Então, para mim, é uma alegria envelhecer no meio de pessoas alegres, felizes. É uma alegria para mim envelhecer. O envelhecimento, para mim, é um encontro com a maturidade e com tudo de bom que ela oferece. A maturidade, ela traz elementos que a gente só reconhece quando está nesse período. Então, existem aspectos muito positivos e é preciso aprender a identificar. E em um dos nossos encontros, eu acho que foi no último encontro mesmo, o grupo foi conversando naturalmente sobre o que era essa maturidade, o que significa ter 50, 60, 70 e até 80 anos nós temos no grupo. E as falas vieram com muito prazer e satisfação. O que eu ganhei da vida em compreensão, em experiência, em oportunidades, e reconhecer que isso é algo para ser vivido hoje, com satisfação e alegria. Como eu reconheço o ganho que eu tive ao longo das experiências de vida. E quem pode falar de experiências de vida é quem está na maturidade. Quem já acompanhou a infância e agora acompanha a infância pela segunda vez através dos netos, dos sobrinhos netos, das crianças, essa mudança de geração, que olhar ampliado sobre a vida
E sabedoria existe nessa fase da maturidade, né? Eu vejo um estado emocional mais equilibrado, uma tranquilidade baseada em experiências de vida. Então, eu acho que a maturidade é um presente da vida. É como se é um presente que ao longo da vida fosse sendo embrulhado e a maturidade vem e é o laço desse presente, né? Então, eu recebo a maturidade e as pessoas nessa faixa de idade como um presente lindo e muito bem embalado. Obrigada. Envelhecimento. Eu não acredito no envelhecimento, simplesmente porque o que vai ganhando um pouco de força é minha casquinha, minha matéria. Porque aqui dentro está acontecendo um monte de coisas que vai trazendo para fora a minha verdade lá de dentro. Dificuldade física a gente tem desde que nasceu, não é verdade? E a gente vai administrando essas pequenas dificuldades físicas. E eu acredito que as danças, ela vai me levando adiante. Então eu vou dançar até 100 anos, ou até quando Deus me permitir. Conduta emocional e conduta da mente. Pense feliz, pense alegria e deixe isso ser a sua verdade, assim como é a minha. Eu vou estar dançando com o andador. Eu ponho um monte de lantejoula no andadorzinho e eu vou estar dançando porque esse é o meu envelhecimento. E também quero que seja o seu. Seja feliz, do jeito que você achar que tem que ser, mas permita-se, porque eu vou me permitir e eu quero que você venha comigo. Bom, envelhecer bem depende, né, eu acho que dos hábitos que a gente adquiriu ao longo da vida, né? Que não adianta, eu acho que você ter uma genética boa, né, se você não colaborar para esse envelhecimento. Né? Eu acho que colaborar para o envelhecimento é você ter uma mente sã, você praticar um esporte, você ter uma vida saudável, não ficar só enfiada dentro de casa, né? É o convívio social que a gente falou anteriormente, né? Eu acho que isso é envelhecer bem, né? Ter a mente sã, mente ativa, né? E esse convívio social vai fazer com que você tenha um envelhecer diferente do que foi na época da minha avó. Né, o que eu vejo, né, na época da minha avó, aquela vozinha fazendo tricô, né, cuidando da casa. Hoje não, hoje eles querem viajar, hoje eles querem passear com os netos, eles querem aprender, seja uma nova língua, seja uma nova tecnologia, né? Eu acho que isso é envelhecer. Envelhecer é imprescindível. Eu sou uma futura candidata breve ao envelhecimento. Né? E assim, a gente vai se preparando, né? E a gente vai ser, quando a gente, né, quando eu tiver mais velhinha, vai ser diferente do que é hoje, né? Bem diferente, né? Então, conforme, né, as idades, eu acho que o envelhecimento vai modificando um pouco, né? E para melhor. Graças a Deus, né? Algumas coisas, né? A doença, infelizmente, é inevitável às vezes, né? Faz parte da vida, né? Mas a gente tem que saber envelhecer e envelhecer bem, tá? Houve um episódio interessante aqui no CELME uma vez, numa turma da noite, né? Em que uma pessoa teve que fazer aquele exame do coração e colocar aquele aparelho que acompanha a pessoa por 2 dias, 3 dias, né? E depois o médico faz uma avaliação para ver se houve muita oscilação, se ele estava muito tenso, estava mais calmo, em que momentos do dia isso foi melhor ou foi mais complicado para ele. E o médico examinando, depois de alguns dias, examinou a sequência, né? E viu que a um certo horário da noite, né? Se eu não me engano, às quintas-feiras, entre 7 horas e 9 horas, 7 horas e 9 e meia da noite, o coração dele ficava bem estabilizado, havia uma sensação de equilíbrio, de calma, né? Depois acelerava de novo, né? E aí ele perguntou para ele o que ele fazia nesse período aqui, e ele falou que, ele ficou pensando, falou, já sei, eu estava na aula do CELME. Então o médico falou, puxa, nesse período você relaxou. E provavelmente depois você sai, pega o carro, aí você pega o trânsito, aí já fica mais estressado um pouquinho, né? Então o coração, portanto o CELME faz bem para o coração, né? Isto é, dá uma ideia de que
essa forma de interação que a gente tem aqui, essas conversas, essas aulas e tudo mais, elas são necessárias para o equilíbrio. As pessoas ficam mais calmas, se soltam um pouquinho, conversam sobre coisas que elas querem aprender, sobre coisas que são agradáveis. E, portanto, o ambiente é o quê? Um ambiente de restauração, que é coração saudável, é saúde para a alma também, né? Como diz a Bíblia. Então, é um coração saudável. Então, é preciso ter isso aqui. É nesse sentido que eu vejo o processo de envelhecimento. As pessoas agora têm que cuidar do coração. Em que sentido? Nesse sentido aqui, sabe? De ter aprendido na vida que a correria é desnecessária, que você precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de bom senso nas coisas. E a interação com outras pessoas, vendo outras pessoas lidarem com seus problemas. Nós temos pessoas aqui que passaram por problemas de doença, né, problemas de saúde, superaram aquilo. Não são exemplos? São exemplos. Então essas coisas, vendo outras, não se isolando, né, mas convivendo, participando, fazendo brincadeiras, assistindo aula junto, fazendo um passeio. Por que isso é importante? Porque você está convivendo e estabelecendo laços humanos. E são laços humanos que dão qualidade de vida, não é o dinheiro, não é? São os laços humanos. Então, vendo isso, vendo exemplos, vendo conselhos, vendo atitudes, isso tudo nos enriquece. Para mim, o processo de envelhecimento está ligado muito a essa ligação humana. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, que com o tempo vai passando, você vai se desprendendo de coisas mesquinhas, vamos dizer, de coisas do dia a dia que não vale a pena discutir, não vale a pena ficar de mal por causa disso, né? Então, o processo de envelhecimento é uma espécie de depuração, e vai depurando e vai ficando com o essencial. Então, o CELME é uma forma de depuração, da gente valorizar aquilo que de fato vale a pena e que vale a pena investir essa energia que ainda nos resta. Envelhecer para mim é estar bem como eu estou hoje. Estar no meio de pessoas queridas, um contato gostoso, ser feliz, ter uma boa saúde, mesmo que não tenha, mas deixar as dores de lado e seguir a vida adiante. Eu vou começar a me entrosar com esses momentos ruins, mas saber lidar com esse momento ruim. Isso que é importante, a maturidade vem para isso, saber pular os obstáculos que a vida te coloca, porque vai vir as dores, vai vir as dificuldades, mas através da felicidade, do movimento, do estar um com o outro, a gente consegue superar todos esses momentos que não são tão agradáveis. Agora, uma pergunta importante, o que é envelhecer para você? Nesse contexto todo, nessa experiência que você está tendo, como é que você se enxerga envelhecendo, ou seja, qual que é assim, o seu olhar para esse envelhecimento? Sim, meu ponto de vista em envelhecer é tornar-se mais experiente, um maior conhecimento, né? E como eu falei, a diferença é justamente nessa capacidade que a gente vai desenvolvendo, sempre estar disposto a aprender, não importa a idade, né? Então se a gente enxerga dessa forma, obviamente, se você tem mais idade, você tem mais conhecimento, você tem mais experiência. Então, é justamente essa questão de mudança de mentalidade, né? Que aí entra a grande máxima que se diz, né? Que a diferença entre o velho e o idoso é que o velho, né, ele usa bengala e o idoso ele usa cajado. Porque o idoso ele se baseia na sabedoria, ele tem experiência, ele aprendeu com a vida e ele tem a condição de transmitir esse ensinamento, essas experiências que ele teve na vida, né, para os mais jovens, né? E está sempre disposto a aprender. Essa que é o ponto-chave. A diferença do velho e do idoso é que, né, do sábio e do velho, melhor dizendo, é que o sábio sempre está disposto a aprender, não importa a idade. Então vai morrer aprendendo e nunca se cansa de querer aprender mais, né? Que bonito. O velho usa bengala e o idoso usa cajado. Cajado. Muito bom. Representa muito bom. o conhecimento, a sabedoria.